Atenção, papais e mamães, você que tem criança em casa, o nosso assunto agora é saúde infantil. Tem dúvidas? Já manda aqui pra gente, manda lá no nosso Instagram, lá no nosso Stories, tem lá uma caixinha de perguntas, porque a médica pediatra, a Camila Ramos, vai responder tudo pra gente, tá bom? Então, já para um pouquinho o que está fazendo e presta atenção no nosso bate-papo. Doutora, boa tarde, seja bem-vinda aqui no nosso Vitrine Revista. Boa tarde, muito obrigada pelo convite. Obrigada. Ó, já tem pergunta aí, é isso? Ó, estão perguntando aonde que a doutora já está fazendo atendimento, é isso? Onde que eu atendo? É. A gente tem uma clínica voltada para a saúde das crianças, que chama Clínica Legrand Petit. Então, lá, além da pediatra, né, geral, a gente tem todas as subespecialidades, assim, endocrinologia, neuro, Nossa, é uma clínica psicólogo. Com toda a retaguarda ali, a necessidade voltada para a infância. A gente tem essa questão, assim, multidisciplinar, porque daí ajuda mais, assim. É mais fácil, né, para os pais, né? É prático, daí a gente também conversa entre nós, então fica uma coisa, assim, mais acolhedora, né? Mais integrada mesmo. Deixa eu mandar um beijo especial. Bárbara Pessoa acompanha a nossa Vitrine Revista, com o Davizinho do lado. Beijo, saudade de você. Um beijo no Davi. Louca para conhecer esse menino, viu? Libera a visita aí, mamãe. Vamos para a pergunta aqui da Marilena, que é a primeira pergunta, que eu acho que deve interessar a Bárbara também. Ó. De quanto em quanto tempo tem que levar a criança ao pediatra? Sou mãe de primeira viagem e tenho vontade de ir toda semana. Afinal, dúvidas é o que não me falta. É a Marilena que está aí realmente, né, para mãe de primeira viagem. São muitas dúvidas, né, Camila? Muitas, Então, assim, a ida ao pediatra é muito individual. Por exemplo, se eu peso um bebê no começo, ele está ganhando peso, às vezes ele pode voltar bem depois. Se lá no início não está indo tão bem o peso, ou tem alguma dúvida a mais com a amamentação, volta antes. Mas, assim, pela Sociedade Brasileira de Pediatria, a gente vai todo mês até os 6 meses de vida. Depois disso, a gente vai de 3 em 3 meses até os 18 meses. Aí, dos 18 meses aos 4 anos, de 6 em 6 meses. E daí, eles preconizam anual, né? Aí até a adolescência, até a vida adulta, né? Que teoricamente seria para todos, até para os adultos. Ô Marilena, segura aí a ansiedade, né? Mas se você quer ir mais vezes ou necessita... Não tem problema. Não, eu tenho criança que às vezes tem questões particulares, né? Alguma questão alimentar ou com amamentação, que eu acabo vendo semanalmente, né? Até as coisas começarem a ir bem, os pais estarem mais confiantes. Você é do tipo de médica que dá o WhatsApp pro paciente? Se eu dou no WhatsApp, dou. Isso é comum? A gente dá o WhatsApp. Hoje em dia é difícil não oferecer o WhatsApp, né? Porque a tecnologia veio para todo mundo e para o nosso trabalho também facilita, veio, né? Facilita, ajuda, mas a gente tem regras, né? Tem coisas que dá para resolver no celular, tem coisas que não, tem os horários, então assim, tudo são acordos, né? Mas funciona bem. Eu acho que mais me ajuda do que me atrapalha o WhatsApp. Que bom. Vamos para a próxima pergunta então aqui, ó. O que fazer quando as crianças pegam piolhos? Ai, meu Deus, meu filho tem quase 3 anos e eu não sei o que fazer porque ele está na creche. No meu tempo, era vinagre que passava. É a Jéssica. No meu tempo, gente, minha tia me pegava lá com aquele pentinho fino, baixava a cabeça ali, você tinha que ficar e ela puxava com aquele pentinho, né? Eu falo minha tia, gente, porque era tanta criança na época que minha tia tinha mais tempo e ela fazia isso. É desse jeito? Como que funciona? Então, assim, tem os remédios específicos, né? Os shampoos que a gente prescreve para piolho. Só que o mais importante é a retirada mecânica mesmo, que é o que você fazia com o pente fino. E também na escola ter a consciência de que, assim, não adianta tratar o filho de uma pessoa, né? Tem que tratar todo mundo, senão recontamina, Então a mãe tem que avisar na escolinha que, ó, minha filha tá com piolho. É um mutirão. Já avisa todo mundo aí que a criança aqui tá com os bichinhos na cabeça. É um mutirão. Porque agora, esses medicamentos têm idade 3 anos, por exemplo. Pode não, utilizar? A partir dos 3 já dá os tópicos, que são os de passar na cabeça, né? Dá sim, a gente usa. Menos que isso? Menos que isso, tem algumas fórmulas manipuladas específicas que a gente usa para essa faixa etária, sabe? Mas é um pouco mais delicado para tratar. O vinagre, que é acessível, ela usava vinagre, ó. No tempo Na dela verdade, era vinagre. ele não tem, assim, um poder de matar mesmo o piolho. É que as pessoas passam vinagre e elas passam o pente fino. Então, elas acabam removendo, né? Então, quando você passa um produto que mata a lêndia, né? Que é o ovinho ali do piolho, é mais fácil de você conseguir exterminar mais rápido, que daí não ficam nascendo novos piolhos. Então, ajuda, né? É meio complementar. Então, o vinagre não vai matar o piolho, não, na verdade, mata, né? Tá certo, só vai ficar um cheiro ruim, né? A criança vai adorar isso, né? Com certeza. O cheiro é péssimo, né? O cheiro é péssimo. A criança já não gosta de fazer, né? Passar o medicamento, imagina passar vinagre. Vamos para a próxima participação aqui, vamos ver.
O que fazer? Minha filha vive com o nariz descarregado, não consegue cuspir e, por isso, vive com crises de tosse enquanto está dormindo. O que devo fazer para diminuir esses sintomas? É a Ana Paula que está participando com a gente. Bom, então a questão da secreção nasal, ela é bem ampla, né? Pode ser tanto por conta de um quadro viral, quando você fica resfriado, por exemplo, e daí você mantém esse nariz sempre carregado e a criança, ela não gospe, não expectora, né? Então, quando ela deita com o nariz cheio, o nariz goteja e ela tosse a noite inteira. Então, assim, para melhorar os sintomas, quando esses quadros virais ou alérgicos, a gente sempre faz lavagem com soro, né? Lembra que a gente falou semana passada? É bem importante. O Dr. Cláudio veio aqui, a gente falou sobre essa questão do tempo louco e da necessidade de fazer a lavagem nasal, gente. No começo é chato, mas depois que pega o jeito, olha, vai sair cada caca. Vira hábito, até para adulto é Até bom. criança começa a fazer a lavagem. O Dani, filho da Larissa Sapia, ele faz, só que tem que ser no banho, né, Dani? Um beijo pro Dani, pra Larissa Sapia e pra Marina Sapia. Bom, respondido aqui então, vamos pra próxima. Lavagem nasal, viu? A próxima pergunta é da Tayane, veio através do Instagram. Tayane Isabela, um beijo pra você. E ela tá falando o seguinte, o bebê dela tem 1 mês e 4 dias. E tem muita cólica, mesmo fazendo cocô todos os dias. Como lidar com a cólica dos recém-nascidos? Acho que esse é o tormento de todos os pais, né? E de ver o filho sofrendo e não poder fazer nada, é mais dolorido ainda, né? A cólica é uma questão bem complexa, né, para o bebê, porque ela é multifatorial, então são vários fatores que influenciam na cólica. Então, ela não tem tanta relação com as vezes que o bebê evacua, né? Porque ela é relacionada com a imaturidade intestinal do bebê. Então, vários estudos foram feitos para a gente conseguir elucidar a cólica. Eles não chegaram, assim, num ponto comum, por isso que nenhum remédio funciona muito bem. Então, o que a gente percebe na prática? Que é uma questão do bebê de ter o intestino imaturo e também dele estar conhecendo o mundo, né? Então, esse contato dele. Então, é uma criança que na barriga da mãe recebia tudo, né, de graça, não tinha que digerir, não tinha que sugar. Então, toda essa questão de ficar recebendo leite toda hora. E assim que o leite cai ali, o intestino já começa a funcionar, ele fica praticamente o dia inteiro com esse intestino funcionante. Então, isso daí causa vários incômodos, né, para ele intestinais. E a gente percebe que, assim, a cólica, ela tem dia para começar e dia para terminar, né? Então, assim, é um período mesmo de adaptação. E eu falo que, além das questões do bebê, também tem as questões da família. Porque é um período de insegurança, de incerteza, de dúvida. Então, você está ali se adaptando com o bebê está se adaptando com você, então tudo se intensifica muito mais. Então, para as cólicas, é sempre bom alinhar muito a rotina, ter uma pessoa que te ajude a alinhar essas questões, né? Horários, como que está o sono, se a mãe está tendo rede de apoio, se o pai está ali também tendo rede de apoio, se eles estão conseguindo comer, dormir, né? Porque tudo isso a gente percebe que também influencia no mecanismo da cólica. Então, meio que alinhar toda essa família em vários âmbitos, sabe? Gente, não é fácil, não né? Não. Agora, uma dúvida. A alimentação da mãe, caso a mãe esteja amamentando, é importante ela, por exemplo, se privar de alguns alimentos? Por exemplo, o feijão, né? Refrigerante. Pela cólica, você fala? Pela cólica. Não. A gente só contraindica a alimentação materna se o bebê tem algum tipo de alergia comprovada, né? Por exemplo, ao leite. Mas o que a gente sempre prioriza? Que o leite vai ser composto com o que a mãe come. Então, é interessante que a mãe tenha uma alimentação saudável, né? Igual você falou, refrigerante, doce. Então, assim, café. Tentar maneirar, né? Tem as quantidades. Então, assim, a palavra é equilíbrio. A gente não contraindica nada, mas a pessoa tem que ir ali se policiar para ter uma alimentação mais saudável. E aquela questão, né? A gente sabe que a amamentação é tão bonita na TV, a gente vê os comerciais, né, incentivando a amamentação, a importância, a gente sabe o quanto é importante, mas tem mães que não conseguem amamentar. Sim. E acaba se frustrando, né? Como que fica esse momento? O que a mãe deve, né? Paciência? Como que você orienta essas mães? A amamentação é muito individual. Assim, eu falo que cada história de amamentação é uma história, sabe? Então, você tem que ter bastante tato para ver o quanto aquela mãe quer investir na amamentação. Então, a gente dá todo o suporte, né? A gente vai buscar, tem algum problema para sugar? Vamos tentar aumentar a produção? Vamos tentar ver o que está dando de errado na pega? Então, a gente vai dando suporte com os profissionais até um ponto e sempre tentando acolher essa mãe. Porque muitas vezes ela também tem vergonha de desistir. Porque é como se fosse assim...
tô sendo Fracasso. uma pessoa fraca, ou Não tô conseguindo aumentar. não tô conseguindo prover o melhor alimento pro meu filho. Então, assim, é um peso, né? É uma responsabilidade. São tantas culpas que a mãe leva, né? Que a mãe começa a ter, meu Deus do céu, mães, né? Se culpem menos, né? Então, a gente, Tudo é um como profissional, processo. tem que tentar, assim, não desestimular a amamentação e, assim, vamos trocar de cara, mas ter esse feeling de acolher essa mãe e, no momento que precisa, indicar ali, né, uma complementação, se for necessário. Tem uma pergunta, como que é da Beatriz Ferreira. Ela tem uma neném de 6 meses e ela tá falando que com o calor a criança tá dormindo com fraldinha e o ventilador ligado. E os pais, os avós, estão falando, essa criança vai pegar pneumonia, essa criança vai pegar pneumonia. Com esse calor todo, o que faz, com a bebezinha? Gente, é mito ou verdade? É mito. É mito. Então, assim, sempre foquem numa informação. Para eu ficar doente, eu tenho que ter contato com o quê? Com bicho, com vírus, com bactéria. Então, isso eu pego de outras pessoas. Tá? O que pode acontecer quando a criança dorme com ventilador ou ar-condicionado? Pode ser que ataque algum fator alérgico. Então, o que a gente faz? A gente mantém higienizado. Então, o ventilador limpo, o ar-condicionado com a manutenção em dia. Mas, gente, é muito calor para deixar eles com muita roupa ou sem ar ou sem Lógico que ventilador. não vai deixar lá no vento, né, no ar-condicionado, de repente, ou no ventilador exposto, né? Mas o vento ali para amenizar, gente, porque tá quente, hein? Mas não adoece. Não adoece, é Não, mito, então. é mito. Não vai dar pneumonia. Não vai. Pronto, tá liberado o ventilador aí, ó. Resolvido. Próxima participação, vamos colocar aqui na tela? Vamos ver quem tá com a gente aqui, ó. Os dentinhos começaram a aparecer e, além da irritação, tem as febrinhas que acompanham. É verdade que nesse momento podemos dar aqueles mordedores para ajudar? É a Larissa que está perguntando. Todas as questões, assim, que ajudam, né? Tudo que você acha que é benéfico. Então, o mordedor, às vezes, né? Ela tem mais de 6 meses já. Se for mais de 6 meses, a gente pode fazer sorvetinho de fruta Meu congelada. sobrinho tá nessa fase, o Theo. Já tá tomando sorvetinho gelado, assim, porque daí tá uma coisa, e tá muito engraçado que ele tá só com uma presa aqui assim, ó, que tá apontado, mas sofre, né? Dente é difícil. Incomoda muito. Influencia em tudo, né? Dá diarreia. Influencia no sono, dá diarreia. Então, assim, comprovado mesmo cientificamente, é a diarreia que acompanha os dentes e a irritabilidade, né? Muitas pessoas referem febre, mas é que como você fica com o dente nascendo ali de 6 meses até 2 anos, a febre, né, dos contatos, ela coincide com o nascimento dos dentes. Então, assim, o dente sozinho, ele não causa febre, né? Mas, assim, a diarreia, a irritabilidade altera o sono, altera a aceitação alimentar. Então, tem criança que é mais sensível, outros já não sentem tanto. E tem medicamentos, né? A gente usa, normalmente, usa de passar, mas à base de camomila. Isso. Minha irmã tem um negocinho, assim, uma embalagenzinha que aplica, ela passa no dedo. Isso, a gente manda manipular normalmente. Isso. A gente só observa para não usar anestésico tópico, né? Porque daí é contraindicado. Tanto porque absorve ali, não é legal para o bebê, tanto porque daí como amortece, ele não sente muito. Então, às vezes, ele pega um objeto e acaba machucando a gengiva. Acaba sendo pior. Isso, aí piora a situação, né? Faz lesão daí. Bom, antes de encerrar, para você mandar um beijo pro Leonardo Torres, filho da Bárbara Nogarre, que é paciente teu. Porque viu você na televisão e tá fazendo coraçãozinho pra você. Um vídeo, o áudio é muito fofinho. A gente vai postar nos nossos stories, tá, Léo? Vou postar você lá no nosso Instagram do Vitrine. Vou te esperar lá no consultório. Que fofo. Deixa eu mostrar o Instagram da doutora aqui, caso fique alguma dúvida. Nosso tempo passa tão rápido por aqui, né, gente? O assunto rende, né? Rápido. Ainda mais esse tema, né? Ó, Ramos Doutora Camila, esse é o Instagram dela. Você pode, através dele aí, tirar algumas dúvidas, entrar em contato com ela e se informar. Tem bastante vídeo, tem bastante coisa legal. Para ajudar as mães. Ajuda bastante. Com certeza, né? Alivia um pouco essas tantas dúvidas, né, que a maternidade gera, né? Doutora, muito obrigada pela sua presença, prazer em conhecê-la. Prazer foi meu. E até uma próxima, tá? Bom final de semana para você. Você também.